Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 6 de dezembro de 2021. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos o segundo domingo do tempo do Advento. Nós estamos fazendo a nossa peregrinação espiritual e vamos dar mais um passo nessa nossa caminhada rumo ao Natal. E a pergunta que nos conduz hoje é: o que nós faremos no caminho até Jesus? De que modo vamos peregrinar até Ele? E é claro que o que faremos é a oração. A oração é a grande companheira do peregrino. Nessa meditação, vamos pensar como rezar pode nos preparar bem para o mistério do Natal. Bora refletir. Toda peregrinação é um exercício que se faz a partir de duas referências, uma referência concreta e física e uma referência imaterial interior, isto é, espiritual. Pelo nosso corpo, nós caminhamos na direção da nossa meta de peregrinação. O peregrino é aquele que não vai de carro ou a cavalo, mas é aquele que vai apenas com seus pés e suas sandálias. Toda peregrinação autêntica é feita sempre a pé. É um exercício do corpo. É uma viagem à moda antiga. Porque quando fazemos o caminho a pé, vemos melhor o caminho. E pode ser que, ao longo da nossa rota, encontremos outros caminhos. E esses outros caminhos se configuram as surpresas, o melhor, o especial, a graça daquele desejo de peregrinar. Porém, não basta apenas caminhar a pé para ser um peregrino. É preciso caminhar na fé. O que distingue o peregrino de um viajante, de um turista, de um esportista é a sua vida interior implicada no seu caminho corporal. Por isso é interessante quando observamos nas romarias que acontecem à Basílica de Aparecida no mês de outubro e vemos as pessoas que vão a pé até a cidade de Aparecida e muitas delas carregam o terço na mão ou uma cruz ou vão em grupos rezando algum tipo de novena ou sozinhas mesmas seguem o caminho pensando em Deus. Veja, o que está em jogo aqui é: não existe peregrino sem oração. A oração é que faz a viagem interior daquela pessoa que a pé vai a algum lugar santo. Aliás, se olharmos bem, é esse exercício de oração que vai consagrando e santificando todo o caminho da pessoa. Não é só a chegada que é especial. Ao contrário do turista, que tem uma meta e ele não se preocupa tanto com o caminho, mas ultrapassando o caminho, chega naquele lugar que ele desejava. O peregrino desfruta todo o caminho, todo o processo. Ele até tem um ponto de referência final, mas aquele ponto de referência não é tudo. Ele vai curtindo, desfrutando, experimentando o caminho e vai desfrutando o caminho espiritualmente falando. Ele vai conversando com Deus, vai cantando músicas, vai rezando suas preces vocais ou mentais, vai rezando em grupo, vai rezando sozinho. A fé é a viagem do peregrino, que transfigura a rua numa experiência espiritual, as rodovias numa capela de encontro com Deus, as pequenas estradas em lugares místicos onde o Senhor se nos revela. Como Paulo, que encontra Jesus ressuscitado no caminho de Damasco. Assim, todo peregrino pode encontrar o Senhor no seu caminho, se o deseja, se o busca e se está em clima de oração. Assim como os discípulos de Emaús, que conversando recebem a presença de Jesus, que passa a conversar com eles, também o peregrino é aquele que vai caminhando e conversando com Jesus até o momento em que o reconhece vivo e forte, como que ao partir do pão. A fé é a viagem do peregrino. Muito bem, por isso a oração é tão importante,
Porque a oração é o meio concreto que o peregrino usa para ativar, aquecer, despertar toda a sua potência de fiel, daquele que tem uma crença. E através da oração, ele vai se deixando surpreender por Deus. Aqui há também uma diferença entre o turista e o peregrino. O turista, ele é Nutella. O turista vai naqueles lugares de sempre que todos vão para tirar fotos que seriam muito mais bonitas se ele baixasse do Google Imagens. Ele não se surpreende, ele só vai nos postais, ele não conhece as realidades. Ele vai ver o que todos viram, fazer o que todos fizeram. Em compensação, o peregrino é aquele que vai descobrindo caminhos inusitados, que vai sendo surpreendido pelas pessoas, pelos fatos e pelos acontecimentos. Enquanto o turista viaja com o seguro do ônibus, seguro do hotel, seguro da empresa que o está conduzindo, o peregrino viaja sem seguro. Peregrinar é se arriscar. E durante todo o caminho ele vai entrando em situações de risco que vão mudando sua percepção, seu pensamento, seu sentimento, que o vão provocando a escolher novas rotas, a mudar a sua própria história. Então, a viagem do peregrino é um risco do ponto de vista físico, mas ela também é um arriscar-se do ponto de vista espiritual, porque na medida em que eu vou caminhando e rezando, o que vai acontecendo comigo é que eu vou arriscando mais na presença de Deus. Quem reza apenas para se sentir bem não descobriu a potência da oração. Quem procura na oração apenas um porto seguro, fugindo das tempestades do alto mar, talvez não tenha aprendido a rezar bem. Aquelas pessoas que fazem da oração apenas um conforto e não experimentaram a desinstalação, o desconforto que Deus é capaz de provocar na vida da gente enquanto rezamos, ainda não mergulhou nas águas mais profundas de uma vida espiritual. Rezar é se arriscar, como andar, viajar a pé é sempre um risco. Então o peregrino faz 2 viagens e nessas 2 viagens corre 2 riscos. A viagem a pé, com os riscos de se surpreender para bem e para mal com o caminho, com as pessoas e com a natureza. E faz uma viagem interior na oração, com o risco também de se surpreender e ver as suas expectativas sobre Deus destruídas ou reforçadas. A questão é deixar-se surpreender pela eterna novidade de Deus. Isso acontece para quem reza como um peregrino, deixando-se aventurar nos mistérios de Deus. Justamente por isso, a peregrinação ela é um convite a uma grande oração. Como nós estamos peregrinando para o Natal, nesse tempo do Advento, eu gostaria de convidá-los que rezassem mais ao longo dessa semana. E eu vou propor aqui, então, 3 caminhos para você rezar melhor essa semana. O primeiro caminho seria o seguinte: todas as vezes que você for ou voltar, ir ou vir de casa, do trabalho, da escola, pagar uma conta na cidade, quando você for fazer qualquer coisa, se você puder não ir de carro e ir a pé, prefira ir a pé. Por quê? Para você fazer a experiência do peregrino, daquele que caminha, daquele que vai apenas com seus pés e sandálias. Nem que sejam trajetos curtos ou trajetos médios, talvez em algumas situações os lugares são muito longe e a gente não vai conseguir ir a pé, não compensa, vai prejudicar, alguma coisa pode atrapalhar o nosso serviço, então a gente vai de carro mesmo, ou de outro transporte. Mas quando você puder ir a pé, vá a pé. Experimente de novo essa arte que estamos perdendo, que é a arte de andar a pé. E ao longo das suas caminhadas, faça das suas trilhas o seu lugar de oração. Leve um terço com você, ou selecione algumas orações mentais que você gosta de fazer e siga o seu caminho fazendo aquelas orações. Ou leia um pequeno texto bíblico antes de sair de casa e na rua vá meditando sobre aquele texto. O importante é andar a pé
e rezar enquanto ando a pé. É a primeira sugestão de oração. A segunda sugestão seria você, ao longo dos caminhos, enquanto você está indo e voltando para algum lugar, quando você ver uma igreja, você vai parar o seu caminho, vai entrar naquela igreja e vai conversar com Deus. Por quê? Porque o peregrino caminha, mas o peregrino também para. E assim como ele peregrina na presença de Deus, ele também para na presença de Deus. Então, nossas pausas serão feitas em igrejas. E isso nos ajudará a dar um pouco de respiro na nossa caminhada para o Natal. E uma terceira sugestão, para aqueles que não podem, por alguma razão, andar a pé de um lado ao outro ou ir em igrejas, seja por sua rotina, seja por alguma fragilidade física, sugiro que façam isso através da imaginação. A nossa imaginação é uma potência e com ela a gente pode ir aos lugares mais distantes e a gente pode inclusive criar mundos que não existem. Rezar com a imaginação é uma forma de rezar bastante interessante. Então, com a sua imaginação, nos seus momentos de prece, seja de manhã ou à tarde, você vai se imaginar indo, caminhando por lugares conhecidos ou lugares que você vai criar mentalmente, mas você vai caminhar sempre na presença de Deus, conversando com Ele, imaginando que você, por exemplo, é um discípulo de Emaús, ou que você é um filho pródigo que está a caminho na volta para a casa do Pai, ou que você é como os reis magos que já viram a estrela no céu e agora estão seguindo a estrela e vamos chegar até Jesus e vamos conversando com Deus no meio do caminho. Então a imaginação é um recurso positivo para quem não pode caminhar efetivamente. E fazendo isso, essa semana será a nossa semana mais concreta de peregrinação. Nós estamos começando mais uma semana e o exercício espiritual para essa nossa semana é caminhar, andar a pé, mas sempre andar na fé. Pense aí na sua agenda, na sua organização pessoal, quais são os dias, as situações e os lugares em que você pode evitar meios de transporte como carro, ônibus ou bicicleta e fazer os caminhos a pé e faça como os peregrinos. Ande, mas sempre ande na presença do Senhor. Dessa maneira, de maneira bastante simples, no nosso cotidiano, tentando dar conta da vida prática, ainda assim experimentaremos o que significa ser peregrino. Uma boa semana para você e até a semana que vem com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!